Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje nós vamos falar sobre o filme que talvez seja o mais forte para a premiação do Oscar em 2019, que é Roma, o mais novo longa de Alfonso Cuarón, que chegou à Netflix aí no último dia 14 de dezembro. Muito bem, esse vídeo vai ser peculiar, vai ser um pouquinho diferente dos que vocês estão acostumados, porque enquanto não rola o debate entre o Nando Moura e o Henry Bugalho, nós aqui vamos fazer o nosso próprio debate polêmico a respeito desse filme. Porque eu achei o filme maravilhoso, um dos melhores filmes do ano, se não o melhor, e o Marcel Sequeira achou o filme uma grande porcaria, né? Um dos piores do ano. Um dos piores do ano. Então, é isso aí. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o filme. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente analisar a estratégia da Netflix de divulgação desse filme, que foi uma estratégia que a gente pode dizer que foi uma novidade, né? De lançar o filme no cinema comercialmente mesmo sendo um filme de streaming da Netflix. Ele não lançou comercialmente, ele lançou em alguns festivais, né? No início do ano. Acho que no ano passado também eles fizeram com alguns filmes, né? Os documentários do Oscar, o Icarus, o Strong Island, tem vídeo aqui. Mas é uma estratégia que eles estão tomando agora porque, enfim, Netflix é um modelo novo, é um modelo que a gente ainda está vendo que vai rolar, porque existe muito preconceito em cima dele, né? O pessoal fala, não, isso aqui não é cinema. Não, isso aqui é cinema. Sofre muito boicote, né? A gente vê vários cineastas. Pedro Almodóvar, no Festival de Cannes, já falou, não, isso aqui Netflix não pode. Inclusive, esse ano não teve filmes da Netflix em Cannes, né? Não, pelo menos não em mostra competitiva. Quem sofreu muito por causa disso foi o novo filme do Orson Welles, né? Infelizmente, que eu acho um traje, né? Mas, enfim, o Roma tá... Ele veio aí agora no Festival de Veneza. Sim. Veio dos Irmãos Coen também, que também é da Netflix. Paul Greengrass. Roma ganhou o Leão de Ouro em Veneza, né? E é interessante porque o Oscar, para o filme ser considerado elegível para o Oscar, ele tem que passar pelo menos em um cinema durante uma semana em Los Angeles. Só que aí o Roma começou a tomar uma proporção tão grande, todo mundo querendo ver, que resolveram trazer o filme para o Brasil. E por que eu falei que o filme lançou comercialmente nos cinemas? Porque ele tá passando por 2 semanas aqui no Rio Sul, aqui do Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, em algum outro cinema que eu não lembro o nome. Pois de graça. De graça, né? Essa é a diferença só, que tá passando de graça. Mas enfim, está passando no cinema e pode-se dizer que o filme estreou comercialmente. E o filme em si? Do que se trata o filme? É quase uma história autobiográfica do Alfonso Cuarón, de quando ele era criança. Diz ele que é, mas o filme foca na empregada dele. Essa empregada se chama Cleo, é interpretada por uma atriz chamada Yalitza Aparicio, e o filme basicamente vai acompanhando o cotidiano dela, junto com a família que ela toma conta, que é a família de uma mulher chamada Sofia. E depois de um tempo, essa personagem, a Cleo, ela começa a se relacionar com um cara que é um artista marcial nativo do México, que nem ela, e aí começam alguns spoilers que a gente vai falar. Porque, ao contrário do que pode parecer, e a gente vai deixar isso no título do vídeo, esse vídeo vai ser uma análise com spoilers de Roma. Ou leia-se, uma crítica de verdade. Pois é, ok, beleza. Porque, assim, o filme já saiu, já tem alguns dias aí na Netflix. E o vídeo só vai sair daqui a alguns dias também. Eu acredito que sim, né? Então, assim, já deu tempo de você ver esse filme aí na Netflix, ou no cinema, ou onde quer que seja. Bom, vamos começar falando sobre o filme? Começa, por favor. Ok, beleza. Primeiro de tudo, eu acho que o filme funciona como uma experiência de atmosfera, como um estudo de personagem. O filme consegue construir a personagem da Cleo de uma maneira, não vou dizer sutil. O filme usa a câmera de maneiras muitas vezes óbvias para criar simbolismos que são simbolismos ostensivos, mas que me conquistaram porque eu tenho um fraco por simbolismos cênicos. E o filme consegue criar algumas rimas visuais que são interessantes. Além disso, eu acho que é um filme dramaticamente bem costurado. A sua arquitetura, a carpintaria dramática do filme é bem organizada. Eu acho que o filme ele sabe usar a linguagem a seu favor, tanto do ponto de vista estético quanto em alguns momentos específicos, como por exemplo, uma sequência que se passa na praia no final do filme, ou o ritmo do filme eu acho que é muito bem cadenciado. Tem muita gente que pode achar o filme chato, mas eu pessoalmente achei que foi um filme que me conquistou porque ele é um filme que não tenta fazer o espectador chorar excessivamente a todo momento. Ele é um filme que eu pelo menos achei sincero. Eu achei que eu sentia ali a persona do Alfonso Cuarón
dizendo o que ele queria dizer a respeito da família dele, da vida dele, da vivência dele. E eu achei que foi um acerto dele usar como protagonista, como centro da narrativa, não ele, mas a personagem da camareira, da empregada dele, que é a personagem da Cleo. Então eu achei um filme que como experiência ele funciona. Eu acho que ele discute temas que são temas pertinentes, que ele fala sobre uma personagem que vive subordinada à classe média. E o filme, eu não senti que o filme tenta amansar esse discurso. Mas aí que tá. Aí agora chega Mas aí parte. que tá, amansar o discurso. Você falou aí, em algum momento, sobre o filme usar essa estética a favor dele, não é? Certo. Mas o que ele quer falar? O que ele tá querendo amansar, o Alfonso Cuarón? Porque é muito... Ele é uma daquelas crianças ali. Ele tá se transpondo em uma daquelas crianças ali. Ou seja, ele está querendo botar nele mesmo uma certa isenção para o tratamento que eles dão para a empregada. Em todas aquelas relações. O que eu não acho que seja necessariamente o grande defeito do filme. Não acho que ele tenha que realmente, de fato, solucionar alguma coisa, até porque é uma coisa do passado. É uma coisa que acontece e é uma coisa que ele não tem como resolver no momento. Mas eu acho que pelo fato de ele estar o tempo todo usando aquela protagonista da maneira mais superficial possível, da maneira mais distante possível, sabe? Ele tá sempre acompanhando ela ali de um lado pro outro, ele tá sempre tratando ela da maneira mais diferente possível, nunca dando uma... Você falou que dá personalidade, eu não senti personalidade nela nenhuma, sabe? Tem determinados momentos que eu sinto que ela tá querendo mostrar alguma coisa, quando ela tá conversando com a irmã, ou quando tem aquela cena da luta, tem um conflito em determinado momento do filme na rua, que lembra muito o Filho da Esperança, não sei se você achou isso também, que ela tá grávida, e eu acho que nesse momento, são dos poucos momentos que ela realmente tem algum papel de verdade, mas no geral, eu acho que o que o Alfonso Cuarón faz de verdade é negligenciar totalmente qualquer um desses atritos, ele negligencia qualquer conflito que existe entre as classes. Ele faz essa coisa de... Sabe essa coisa clássica de patrão empregado, sabe? Não, ela é como da família. Mas vai lá pro seu quarto, vai. Fica no seu canto. Sim, uma coisa que a gente vê, por exemplo, em, sei lá, Aquários, Kleber Mendonça Filho. Tem uma cena muito clara no Aquários, que eles estão vendo os álbuns de foto, e aí chega a empregada lá de Jane, e ela começa a mostrar uma foto do filho dela, e ele nem filma o rosto dela. Você pode dizer que isso é uma coisa cretina por parte dele, mas eu acho que nesse momento ele tá falando, não, isso aqui são duas classes diferenciadas, e ele tá querendo separar elas para mostrar essas diferenças, que é uma coisa que é um tema que o filme toca o tempo todo, diferença de classe, diferença de idade, são convergências gerais que o filme vai abordando. E esse filme, ele nunca faz isso de uma maneira realmente crítica, uma maneira que de fato a gente vai olhar aquilo e falar, não, ele tá querendo dar uma fala para ela, nem que seja pra não dizer que... Nem que seja pra dizer que deu, sabe? Ele não tá querendo dar uma voz àquela mulher. Aliás, ele não dá voz a praticamente ninguém, só as pessoas da elite. Você falou antes que o filme tem um virtuosismo técnico, que o filme dá uma atmosfera para aquelas cenas. Pra mim, essa atmosfera é justamente para o espectador olhar aquilo e falar, não, mas olha como aquele é bonitinho, olha como aquela paisagem é bonita, olha aquele pôr do sol maravilhoso. Dane-se se... Agora spoiler, tá? Dane-se se aquela mulher tá quase morrendo, se aquelas crianças estão quase morrendo ali. Não, gente, isso aqui é uma coisa tolerável, isso aqui é uma coisa que acontece, a gente pode aceitar, porque tem um traveling bonitinho ali. É uma câmera que não se molha, é uma cena que não se suja, são planos totalmente limpos, aquela panzinha que parece uma câmera de segurança de shopping, sabe? Vai pro lado, vai pro outro, olha como eu... Sabe, isso eu até acho interessante, você resolver coisas em planos longos. Tem uma hora que parece que o cameraman dormiu e foi arrastando a câmera no túnel, né? No túnel. Ali. E aí vai pro lado, vai pro outro, olha que coisa bonita, que coisa bela. Não. Ah, mas isso funciona. Cara, grande merda se o filme funciona. Eu quero uma coisa que realmente possa ser... Eu possa falar, não, ele tá fazendo isso aqui pra justificar uma coisa, ou até pra ter um contraste com o que ele tá mostrando. Mas não, o que ele mostra é uma coisa totalmente superficial
E irresponsável, eu digo mesmo, é irresponsável. Você achou irresponsável? Achei irresponsável. Pelo que exatamente? Por ele tratar essas relações de classe da maneira mais preguiçosa possível, sem nenhum olhar diferenciado, ou até mesmo percebendo que existe esse distanciamento entre os dois, mas não existe. Mas eu não acho que o filme trate a elite especificamente, para a qual ela trabalha naquela casa, de uma maneira tão passada de pano assim. Porque eu não senti assim que o filme foi... Eu não acho que a personagem da Sofia, que é a patroa dela, mas eu não senti que o filme ele faz uma passada de pano tão cruel assim, porque eu achei que, por exemplo, a personagem da Sofia, que é a patroa da Cleo, ela... Eu não senti que ela é uma personagem necessariamente boa. Tanto que ela é vista em vários atos condenáveis ao longo do filme inteiro. E a relação da Cleo com as crianças, eu achei que é uma relação que, assim, acontece, ela acaba se vendo uma empatia naquelas crianças, acaba se importando com aquelas crianças, mas eu não acho que o filme faça ela se sentir bem com a condição dela. Tanto é que o filme, o tempo inteiro, a meu ver, pelo menos eu senti isso, tenta deixar claro para o espectador que a Cleo se vê enjaulada naquela situação. Como se ela buscasse alguns resquícios de refúgio sem nunca conseguir eles de fato. Enjaulada? Que sentido? Cara, o filme ele já começa assim com uma cena que eu, pelo menos pra mim, me pareceu muito significativa, que é aquela cena da abertura do filme, que focando assim aquele ralo transbordando assim, com os créditos do filme. Aí depois ele foca várias gaiolas com vários papagaios presos assim, o tempo todo se remexendo lá dentro e fazendo barulho dentro da gaiola mesmo. E aí ao longo do filme inteiro a gente vê a personagem. Eu não senti que o filme faz uma passada de pano pra personagem. Mas o papagaio ele fica gritando, né? E ela é muito silenciosa. E os planos são tão abertos, ele é enjaulado. Eu não senti enjaulado, não, cara. Eu senti que ela tá tão todo ali. Ele tenta dar uma certa tom. Não, ela tá livre aqui. Olha quanto espaço aqui ao redor dela. Olha essa elevação espiritual que ela faz. Lembra quando ela faz aquele negócio que o mestre do namorado entre aspas dela, vai fazendo? Ela faz assim, tem aquele plano abertaço. Vem passa o avião 10 vezes. E o pessoal fala: não, o que significa o avião? O avião não significa nada, gente. É só um avião. Um exemplo, o pai da família lá. O pai, ele é um cara que, de repente, resolve ir para uma reunião no Quebec e some. E a apresentação dele eu já acho que é muito significativa, porque o filme vai revelando ele através de vários planos de detalhe. Por exemplo, do carro, mostrando como que ele está muito cuidadoso com o carro, com o cigarro. Ou seja, ele está mais preocupado com o que ele tem do que necessariamente com a expressão do rosto dele. E isso se reflete logo quando ele vai conversar com a família dele. É uma interação muito fria entre ele. Então eu senti que o filme ele tem um olhar em relação ao pai que, em relação a ele especificamente, não dá pra dizer que houve uma passada de pano pra ele. Mas ele o filme quase não foca no pai. O pai só aparece no início e é citado no final. Mas você não acha que isso é justamente essa a importância? Tudo bem que ele é um mote do filme, né? Porque ela vai ficar sozinha, mãe solteira e tem empregada. Mas ele quase não é abordado. Ele sempre é citado rapidamente pra depois ser abandonado. E vai lá pra Cleo, que não foca na Cleo, foca na família, mas não foca na família, não foca em nada. Mas eu acho que o que ele foca no pai, e o que ele deixa, a ausência do pai tem muito a dizer sobre isso, que é o fato de que ele não tá presente e... A gente só sente a ausência do pai de fato no final, que é quando a gente descobre que ele tá traindo a mulher, que ele fugiu pra Acapulco. Cara, eu já comecei a ter uma certa antipatia pelo pai logo na primeira cena dele no filme, que eu senti que ele tinha um distanciamento claro, e ao longo do filme a gente vai vendo ele traindo a esposa, esse tipo de coisa e tal. A gente não vê ele traindo a esposa. A gente nunca vê. Fica ali. Tá ali, cara, mas ele é citação: você traiu, você me traiu. Ela vai lá, a mãe vai lá, atende o telefone, tira o telefone, agride o menino, depois reclama com a Cleo. Lógico que a culpa é da empregada, não é do menino, não é dela que deixou o menino solto ali. Sempre é culpa da empregada. Mas eu acho que isso aí, eu não acho que o filme fale que a culpa é da empregada com um olhar condenatório. Eu acho que a culpa já é da Sofia. Mas ele também não dá olhar nenhum pra ela, não dá voz pra ela nenhuma. Você achou? Ela tá silenciosa, ela tá no canto dela, ela tá aceitando de cabeça. Mas a mulher é muito inexpressiva, ela tá lá, ela tem o parto e ela aceita tudo o que acontece com ela. Ela aceita o desaforo do pai que não tá presente, ele aceita o desaforo para com a patroa, ele aceita o desaforo de ter tido um filho natimorto, o que não é o grande problema, porque acontece de fato, né? Inclusive quando ela fala que ela não queria ter tido bebê,
Isso daí é algo, na cena da praia e tal, isso é algo positivo pro arco dela ou negativo? Eu acho que é totalmente negativo, cara. Pra evolução Você dela. nunca vê ela tendo remorso em teu bebê. Tanto que ela tá lá conversando com a mulher, com a patroa, né? Ah, vamos lá, vamos comprar um berço, vamos cuidar disso aqui, vamos fazer o pré-natal, vamos fazer tal coisa. Ela nunca sente nenhum remorso, nunca tem expressividade pra ver o que ela tá sentindo. O filme não quer confrontar essas ideias, não quer confrontar esses dilemas do filme. Cara, mas Ele só quer apresentar as coisas da maneira mais bonitinha possível. Assim, mas eu não acho que o filme seja bonitinho, sinceramente. Ele é meio de grife, lógico que é. Ele é um filme muito extensivo. Ele não é bonitinho, mas ele tá lá com aquelas panzinhas bonitinhas. Ele é esforçado. Ele é... Se esforçado pra se apresentar da maneira mais podre possível. Depois que o filme acabou, eu comecei a falar sobre esse filme com o pessoal e tal, a gente começou a sentir também que o arco da personagem não é um arco de... Existe um arco, sim. Ela passa por um arco, existem coisas que começam e terminam, e aí a gente descobre coisas sobre ela e tal. Mas o filme, ele não soluciona a situação dela. Não, sim, não soluciona nada. Nada, porque... Tanto que o final do filme é ela voltando pra sacada pra limpar a roupa e ela volta pro papel. Volta não, ela nunca sai desse papel de empregada e o final só confirma isso. O que eu não acho o problema do filme. O problema é o filme ser totalmente passivo em relação a isso. Eu não acho que o filme seja passivo, Ele é cara. passivo demais. Eu acho que passivo assim, indiferente. Em relação às classes? As classes, a tudo. Eu acho, pra mim, fica muito claro que pra mim eu senti que ela não tá feliz na condição que ela tá. E eu acho que o fato dela em momento algum conseguir solucionar isso, eu acho que é um reflexo de uma realidade, Eu não senti nada. Então, pra mim, eu tô falando desde o início, ela não tem expressividade, ela não tem uma voz. O Cuarón não dá uma voz pra aquela mulher. Você achou Ele isso, no cara? máximo dá uma voz pra aquelas crianças, pra aquela mulher ali da patroa, só pra família dela. Eu achei que assim, ela é uma personagem que, a meu ver, ela funciona como persona e tal, porque assim, ao mesmo tempo a gente vê o desconforto dela em relação àquela situação, mas ao mesmo tempo... A partir da gravidez. Não, tô falando a partir da moradia. Pra mim, o máximo de desconforto que acontece por parte dela é quando tem a gravidez, quando ela é abandonada pelo namorado. Pelo macho escroto. Pelo macho escroto. Uhum. Não, eu não senti sinceramente que ela tava... a relação de apego que ela tem por aquelas crianças... Pra mim foi muito mais uma situação de condicionamento mesmo. Ela tá dentro daquela situação e ela acaba sendo levada até aquilo. E pra mim o filme ele não tenta justificar isso, ele tá mostrando uma realidade. Exatamente, ele aceita a realidade. Cara, eu acho que o filme ele não faz você sair do cinema com a sensação de que aquilo dali é tranquilo, sinceramente. Ah, mas tem muita gente que falou que achando muito bonitinho, relações humanas, né? Não, eu não acho que o filme seja... As relações humanas... O que eu mais ouvi sobre esse filme. Não, são relações humanas belíssimas, é um filme muito humano, é um filme sobre relacionamento, sobre afeto de um para com o outro. Gente, não é, gente. Não é. Não assim, é. Pra mim, esse filme, o que você acha, por exemplo, do Que Horas Ela Volta? Do Que Horas Ela Volta? Eu acho que ele tem umas sacadas muito mais inteligentes, sabe? Em abordar aqueles espaços, sabe? Em dividir aquelas classes. E no final ele dá uma solução para aquilo. Por exemplo, no Que Horas Ela Volta, ele dá uma solução para ela. Ela vai lá e se demite, vai ficar com a filha, vai ajudar ela a cuidar do filho da neto ou neta dela. Mas eu acho que o Que Horas Ela Volta ele é um olhar um pouco mais otimista. Eu acho que ele é um olhar mais responsável. Tá, talvez não responsável porque ele ainda não soluciona aquelas relações de classe, não dá uma visão mais otimista, assim. Mas ele, pelo menos, tem uma consciência maior em separar essas coisas, sabe? Mas eu acho que o filme não é irresponsável a esse ponto de, tipo, só passar pano, assim. Eu acho que ele, nessa questão, por que eu citei o Que Horas Ela Volta? Porque, não sei, a relação... O Que Horas Ela Volta, pra mim, ele tem uma visão muito mais otimista a respeito do problema que ele quer mostrar. Já esse filme, eu já acho que é uma visão mais realista mesmo, mais sucinta. E eu não acho que o filme seja inexpressivo do ponto de vista de não criar empatia nenhuma com a personagem da Cleo. Você sentiu isso, assim, no filme? Que o filme leva o espectador a não se importar com ela? Porque eu me importei com ela. Não é uma questão de não se importar, é uma questão de não dar uma voz pra ela. É uma coisa de dar mostrar ela de uma maneira tão distante, como eu já falei, ela é distante, tá sempre no canto dela, tá sempre... até a família aqui, as famílias ricas aqui, e as empregadas aqui do ladinho, cuidando das crianças, sabe? Eu achei que as famílias que o filme mostra, assim, as famílias ricas, nenhuma delas pra mim, fica bem falada pela câmera do Alfonso Cuarón.
todos eles surgem o tempo todo como figuras Pra mim patéticas. Parece que todo mundo tem um tratamento igual ali. Todo mundo tem o mesmo tratamento pela câmera. Todo mundo tá sempre... A Pan vai passar, vai mostrar todo mundo da maneira igual, semelhante. O que não existe. Todo mundo que tá falando que o filme é uma história bonitinha e lúdica e tal, eu pessoalmente não enxerguei o filme dessa maneira. Eu enxerguei o filme como uma situação trágica, a meu ver, de um modo geral, o arco da personagem é um arco trágico, e pior do que isso é que é um filme sem solução. Eu, pelo menos, enxerguei o filme dessa maneira. Pra mim é um filme que tá o tempo todo tentando remediar essas coisas, só que ele tem um olhar tão distante, tão isento e tão passada de pano a lá Sérgio Moro, que fica uma coisa muito sem sal, uma coisa até irresponsável. Eu digo mesmo, é um filme irresponsável. Não compara o Alfonso Cuarón com o Sérgio Moro, pelo amor de Deus, cara. Não, mas é o que ele acaba sendo. Eu não acho que seja a intenção dele mesmo, sabe? Eu também não acho que a gente tem que julgar o filme pela intenção de autor. Ele fala, não, eu quero fazer isso. Não. Mas eu também não acho que ele seja uma pessoa ruim. Uma pessoa que queira falar, não, isso aqui é nosso empregado. Até porque o filme tem uma dedicatória no final. Sim, pois Só que eu acho que essa dedicatória, até chegar nela, é uma coisa totalmente aqui de tudo que ele tá representando ali. É um filme que parece bonito, é um filme que tem momentos bonitinhos, um sentimentalismo constante, mas que no fim não passa de uma superficialidade para mostrar aliás, não mostrar essas diferenças entre as classes. E eu, pessoalmente, continuo com a impressão... Eu vou escrever sobre esse filme com mais detalhes lá. Você também escreveu sobre esse filme no Letterboxd, né? Um comentário que eu escrevi no momento da sessão. Pois é, raiva. Eu ainda tô a fim de escrever sobre o filme. Eu acho que, como eu falei, ele é um filme que a abordagem do ritmo do filme e tudo, pra mim, favorece o filme, que tem uma visão muito mais analítica do que visceral, necessariamente. E pra mim isso se aplica... Eu não acho que o filme faça um julgamento pra um lado ou pro outro. E eu pessoalmente senti que a maneira como o filme retrata a elite, no meu entender, eu não sei se é porque eu já tenho uma visão prévia a respeito da elite que tende a sacanear ela, então... Mas eu senti que o filme ele tem uma visão, pelo menos no meu sentido, bem ridícula a respeito de como que a elite se comporta. Pelo menos eu senti isso, principalmente naquela cena da festa. E eu senti que a visão da Cleo, pessoalmente, eu senti que o arco dela é um arco trágico e que mais trágico ainda é que é um arco sem solução. Tanto é que os momentos onde o filme parece bonitinho, na relação dela com as crianças e com tudo aquilo, no meu entender é muito mais uma situação de condicionamento, dela estar dentro de um contexto que ela não consegue se libertar ao longo do filme inteiro. E pra mim, eu acho que essa é a grande dualidade da personagem da Cleo. E eu achei que a interpretação da atriz, que a gente citou no começo, ela é uma interpretação que funciona não só por acompanhar a abordagem do Cuarón estética, mas porque ela consegue, ao longo do filme inteiro, transmitir a sensação de que ela é uma pessoa já torturada pela vida que ela carrega e que em alguns momentos muito pontuais ela deixa passar alguma expressão um pouquinho maior. E isso confere uma multidimensionalidade ao personagem, mas que ainda assim eu acho que a personagem funciona como uma personagem que está dentro de um cativeiro eterno, tanto é que isso é simbolizado através de vários elementos cênicos. Enfim, podemos chegar numa conclusão? Eu acho que a gente concorda e discordar no fim das contas. E eu acho que alguns elementos que você vê como negativos, eu vejo como positivos, esse tipo de coisa e tal, eu não sei. Bom, o que você achou do debate de um modo geral? O que eu achei? Interessante, né? Foi produtivo? Foi super produtivo. 3 horas de debate. A gente conseguiu não se quebrar na porrada ao longo desse tempo todo, né? Bom, então agora falta a visão final, que é a visão de você, que vai dizer aqui nos comentários o que você achou de Roma, o que você acha de tudo isso que a gente falou, do que o filme discute, da técnica do filme. Curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso, um grande abraço e até a próxima.